noite, o Presidente da República, José Mário Vaz, manteve um encontro com as chefias militares. Em análise estiveram as questões inerentes aos paióis e a recuperação de pirogas para a pesca, bem como a retoma da produção agrícola. O encontro durou pouco mais de 3 horas entre o Presidente da República e as chefias militares. O assessor de comunicação do chefe de Estado, José Mário Vaz, deu 3 pontos essenciais que marcaram o encontro. Que era a questão de construção de canoas, ainda por apontar mais construção de canoas para que o Presidente entende como é bom que para militares participem na atividade de pesca, pelo menos numa primeira fase, para poder ajudar na dieta alimentar na quartéis. Numa primeira fase. Portanto, daí a importância de para na construção de canoas, que para poder permitir também para militar poder participar na atividade pesqueira, com esse objetivo fundamental. No outro ponto que é tratado nele, na reunião, é de construção de paióis. Seguinte, lembrar, na finais do ano passado, último trimestre, a Sua Excelência Presidente da República visita diferentes paióis que estão na Bissau. E chega à conclusão, na altura, que tem muito trabalho que deve fazer. Então, essa continuação disto, comanda, e fazer levantamentos necessários para poder fazer aquele trabalho que precisa fazer de construção de paióis. Outro terceiro ponto tem a ver então com a produção de arroz. Acima de tudo, um dos paixões de Sua Excelência Presidente da República é produção agrícola, mais concretamente a produção de arroz, que é para poder alimentar a população. Mas nesse caso concreto, de participação de militares na produção de arroz e fundamentalmente também para poder garantir a autossuficiência alimentar na quartéis. Portanto, aquilo está a ser um alívio enorme, porque importa arroz para alimentar guintes e com um trabalho sim para o governo. Uma vez que não tem bolanhas, uma vez que não tem mão, uma vez que não pode conseguir máquina, uma vez que tem sabedoria, então é possível, nesse caso, aliviar pelo menos também o governo, autoridades, dessas coisas ali, e para militares participar na produção. Não se trata de segredo nenhum as causas do estado atual nos paióis militares, uma situação que mereceu preocupação e neste encontro falou-se também da sua recuperação. Eu não entendo como a Presidente tem que ir visitar paióis, sou uma comandante em chefe, paióis já toma decisão, pede o que é que não deve fazer para melhorar paióis militares. Se aquilo é sério, bem-vindo para nós, porque não se hoje a militar na rua, não anda sem arma. Não se hoje tudo arma concentrada num carro e fichado, quem que está tendo chave nas normas militares, chave de armazém está tendo para ser maior, parte para o Presidente da República, que é comandante em chefe da Força Armada. Nada o que pode fazer lá sem conhecimento do Presidente. Se é assim, é melhor coisas que nós estamos a pensar para o nosso país. Não é segredo para ninguém. Não entende bem como o país não tem depois da guerra de 7 de junho, o país se degrada. Degrada totalmente. Nada que fica bem no país. E não tem vulnerabilidade no país para ver como e que está muito bem confortável na segurança de uma coisa lá. Aquilo é segredo para ninguém. Na base de o país está concentrado na Bissau? Sim, não tem país na Bissau. Embora não tenha outra fora, mas sobretudo Bissau que mais serve fundamentalmente para nós, para ver de quantidades que não tem em termos militares. O estado físico de paióis militares, a construção de pirogas para a pesca e a retoma da produção agrícola foram questões que reuniram o Presidente da República e as chefias militares. Entretanto, depois da reunião com as chefias militares, o Presidente da República, José Mário Vaz, recebeu a missão do Fundo Monetário Internacional que se encontra no país. A saída do encontro com o chefe de Estado da Guiné-Bissau, o responsável da missão do FMI apresentou uma apreciação positiva sobre o desempenho do governo em matéria das finanças públicas depois das eleições gerais. Chama-se Felice Fischer, chefe da missão do Fundo Monetário Internacional para a Guiné-Bissau, depois de ser recebido pelo Presidente da República, diz ter informado a Mário Vaz o progresso alcançado pelo governo na estabilização econômica do país. Estamos aqui de volta para fazer uma avaliação da economia e queria compartilhar com o Presidente as nossas primeiras conclusões. Em princípio, deveríamos voltar de novo no mês de abril, maio, para nesta altura, se tudo correr bem até lá, negociar um novo programa de 3 anos com a Guiné-Bissau. E quais são as primeiras conclusões? As nossas primeiras conclusões é que
o governo tem feito muito esforço para normalizar as suas operações, tem pagado os atrasados acumulados, tanto internos como externos, e tem feito um grande esforço para incrementar as receitas internas, os impostos, receitas das alfândegas. Isto é um esforço sumamente importante para o país, porque gera o dinheiro necessário para reabilitar as ruas, as estradas, fazer investimentos públicos, pagar salários, etc. Outras medidas importantes que o governo tomou era passar o orçamento de 2014 e preparar e passar também o orçamento de 2015. Isto são documentos extremamente importantes e fazem parte da normalização deste governo. O Ministro da Economia e Finanças tinha apenas que dizer com satisfação sobre a avaliação positiva do Fundo Monetário Internacional. Estamos satisfeitos com esta conclusão preliminar. De facto, o Governo tem feito um esforço enorme, como disse o chefe da missão. Temos uma situação hoje que é bastante melhor do que aquela que herdamos há uns 7, 8 meses atrás. Conseguimos normalizar o pagamento dos salários, pagamos os atrasados salariais, pagamos os atrasados externos, tomamos algumas medidas que estão a ter repercussões importantes agora em termos de receitas, quer ao nível das alfândegas, quer ao nível das contribuições de impostos, e, portanto, estamos satisfeitos com esta avaliação. O Fundo Monetário Internacional deu nota de confiança ao executivo guineense. Primeira vez em debate na Assembleia Nacional Popular consta o projeto-lei de regulamento da disciplina militar. Este e outros importantes diplomas vão ser discutidos e eventualmente aprovados nesta sessão ordinária do ano legislativo 2014-2015, que hoje teve início. Entre os 12 pontos agendados para o debate, análise e aprovação dos deputados nesta sessão ordinária do ano legislativo 2014-2015, figuram o projeto-lei sobre o regulamento da disciplina militar e o projeto-lei sobre o estatuto dos ex-titulares dos órgãos de soberania. No seu discurso de abertura, o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, realça a importância do agendamento pela primeira vez destes pontos importantes para o debate parlamentar. Pontos esses que, por alguma razão, têm passado despercebidos no seio dos parlamentares, apesar de muitas importâncias que representam para o país. É uma agenda que cobre áreas muito diversificadas que vão da diplomacia à normalização interna da vida parlamentar e da ação dos seus funcionários. Da segurança nacional ao direito de trabalho, dos valores próprios de uma ética das instituições do Estado, a regulamentação da disciplina militar e, pela primeira vez, o Parlamento também vai debruçar-se sobre o estatuto de líder da oposição. A importância do agendamento do projeto-lei sobre o regulamento da disciplina militar foi vista no outro ângulo pelo deputado Khalifa Seydi, líder da bancada parlamentar do PGC. Ali, na parte no comum, mais importante do que próprio aprova as leis de disciplina militar, que é importante, é a RDM, né? E se implementação mais tarde, com todo o rigor, né? Porque é preciso disciplina nas forças de defesa e segurança, tanto que rigor e tem necessidade de levado a cabo por forma a não ter forças armadas, como nós estamos falando, republicanas, que não tem nenhum vínculo partidário. Por se tratar de um momento decisivo para o relance de uma vez por todas da economia do país rumo ao desenvolvimento, Cipriano Kassamá dedicou parte importante do seu discurso à questão relacionada com a mesa redonda de Bruxelas. Quero, em nome dos deputados da nação, encorajar o Sr. Primeiro-Ministro, que é quem dirige o governo da Guiné-Bissau, a não poupar esforços para fazer da mesa redonda de Bruxelas um momento alto de cooperação internacional a favor do nosso país. À margem do projeto da ordem do dia foi também discutida a problemática da proliferação dos últimos tempos de seitas religiosas na Guiné-Bissau, numa altura em que se multiplicam ataques terroristas um pouco por todo o mundo, na sua maioria reivindicados por grupos religiosos. Mangaguentes na prática seitas religiosas de uma forma muitas vezes duvidosas.
Até porque olha, gente anda na rua com caras cobridos e tudo mais. Está bem visto uma manga de gente, embora é por essa razão, mas é preciso nós discutir para analisar o que é que de fundo está e o que é que podemos tanto fazer para bem de nós tudo. Não penso que ainda ser um ponto tanto saudável de que a gente tudo na terra de falar e por não ter de facto terra com princípio, com ordem, tanto de que quer ter tanto anarquia, de que não tem que não viola aquilo que desejável para um bom clima na terra. Ainda se pratica o corte de madeira em Chitole e Bambadinka, na região de Bafatá. A denúncia é de um jovem local, Aliu Seidi. A esta preocupação junta-se a da pedreira, cuja exploração não se reverte ao benefício da população. Consta que, anualmente, as pedreiras pagam uma quantia de 250 mil francos CFA, o que, na opinião do governador da região de Bafatá, é muito pouco. Que algumas preocupações foram levantadas pelos populares concernente à exploração da pedreira, do furto de gado e do corte de madeira. No entender da população, a situação estava a ser incontrolada logo no início do mandato do novo governo. De coisas de rapate, mas a esse furto intensifica, particularmente cabra, vaca e na furtada. O governador disse que tomou as diligências necessárias. Segundo ela, também achou inadmissível quando a taxa que é paga nada serve para algum benefício da população da zona onde se encontram as pedreiras. Está claro, dentro de uma semana que me pedimos que vai para o panorama. Para ver que o chefe pode dizer que aqui pedreira é para manga de compromisso que diz. Mas outra coisa que compromisso que está escrevido. Gente espelhando na boca do corpo. E documento de que pedreira não começou a olhar lá mesmo de 2 semanas. Quando olha aquele documento. Mas Deus, até um olhar muito menos, para 8 semanas é o carnaval. Porque vai olhando lá, não na barra. Mas para cá ninguém pensa ali nesse tempo. Como é na tinta ali, hora que o cara de pedra na face e dá 5. Bambadinka, considerada uma das zonas mais produtivas, os populares pedem máquinas de transformação dos produtos. Mundial de Bambadinka na pedir para o governo, para o presidente da Assembleia quanto ao governo, como nome-se fábricazinho de transformação de batata, de mandioca no nosso setor. Satu Camará pediu para que todos rezem para que haja entendimento entre os guineenses e, sobretudo, entre os titulares dos órgãos da soberania. A delegação chefiada pelo presidente da ANP esteve ainda em outras localidades da região de Bafatá, como em Coça, Contuel e Ganado. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, acompanhado de uma missão parlamentar, reuniu-se com os populares de Cossé, Ganadu e Contubuel, na região de Bafatá, antes de ter seguido um encontro com os anciãos daquela região leste do país. Depois de uma paragem em Janane e Bidjine, a comitiva chefiada pelo presidente da ANP foi confrontada em Cossé com vários problemas de índole social e as dificuldades do dia a dia dos populares. Aproveitaram a ocasião para pedir a presença dos deputados eleitos nos círculos eleitorais da região de Bafatá. De passagem a Cossé, alguma pausa em Janane e Bidjine para ouvir a população as dificuldades que enfrentam dia a dia. Já no sector de Cossé, alguns porta-vozes da população pediram ao presidente da ANP para ver resolvidos os problemas mais candentes: saúde, infraestruturas e ensino debilitados. Aproveitaram a ocasião para pedir mais presença dos deputados nos círculos onde foram eleitos. Como não deputado, círculo 12. É como se dá desculpa. É hora que o presidente Riba, deputado do círculo 12, grande de coisa como é emissão hoje eles. É que fala que la botel, mas é por falar como que la disquiseles. E precisa para ter indústria. E precisa para ter reforço de capacidade da agricultura. E precisa para ter empresários nacionais que capaz que promovido para o governo para poder empregar as obras. Em resposta, a deputada Matilde Indec falou do calendário estabelecido e o sector de Cossé está nas prioridades agendadas. Por sua vez, Cipriano Kassamá prometeu mais condições para as deslocações dos deputados. E a parte desta digressão é o novo exercício da ANP. E um exercício novo
Mas não continua que é trabalho, porque não tem que entender como a nossa responsabilidade, enquanto deputados da nação, não quer poder de maneira alguma estar a produzir leis, etc., outras coisas, e o povo que elegendo quer saber de que é que nós vamos fazer lá na Bissau. E não decidir, sem dúvida, começar para sul. E não começar para sul, não é para todos os setores de Quinara e para Tombali também. Porque Quinara, Tombali, era uma zona difícil, zona também que sofreu ali na costa. Mas hoje nós estamos no leste, para falar, povo de Cossé, certamente que quer ser fácil, outros não pensam como a não por bem valer. Deputado de nós é ter a melhor condição de trabalho. Esse que manda o povo elegido para ele. Não tem que ter a melhor condição de trabalho para não por bem círculo eleitoral. Cipriano Kassamá falou ainda de várias ações desenvolvidas pelos parlamentares, comissões eventuais de revisão constitucional e de reconciliação. As demandas dos populares não fugiram às regras noutras localidades. Em Cuntubuel, ainda na região de Bafatá, as populações pediram que hajam leis que protejam os seus produtos de lavoura face à concorrência dos produtos importados dos países vizinhos. Entretanto, o presidente da ANP, Cipriano Kassamá, prometeu responder às preocupações das populações através de legislações adequadas. O Padre Central Islâmico juntou a voz dos demais em Cuntubuel para alertar sobre a situação em que se encontram os habitantes. A nossa população, a nossos doentes, se buscamos trabalho doença, o médico, como aqui pode curar? E tem mesinho, que tem mesinho. E está mostrando onde que pode achar. Como a nós lê, educação, não precisa declarar. Desde o início, tem no ensino secundário, tem no liceu. Como a nós coitados, não filho que está conseguindo ler. Mas nós meninos que saem, se não querem negar milho, não querem negar nem tipo de comida, não podem estudar até que não finalizar. Como a nós não precisa declarar no setor de Cuntubuel. Segundo, no hospital. Nós sabolas, saco de sabola, nona bindil, 7.500. Sabola de Senegal na comprado, 20.000 saco. Nona pide governo para valorar na nome dinheiro. O deputado Caramo Camará enalteceu a população pelo empenho em cultivo de cebolas que praticam. Lembrou do projeto DEPA, que para ele devia ser retomado. Que projeto de DEPA? A mim que estava ali, que estava na razão. Mas lembrar a mim próprio que estava de Bissau, para bem ter que falsificar na lançagem para andar na Rússia. Se que projeto continua a bater a os, quer falar a nível de todo o território nacional, mas este cana está, suma que está, aqui que está a tocar problema da Rússia. E que nada cai do céu, senão com o esforço de cada um. O deputado Tumani Baldé aconselha para uma convicção própria. O país está composto com muitos vestígios de ser, com convicção de vestígios de ser. Mas para aquilo é cedo, e preciso não mudar um bocadinho a maneira de ser. Que muda a maneira de ser? Não tem uma pessoa eu, não tem uma pessoa coletiva, que não é cidadania do país que não pertence. Tudo gente deve decidir. Para quem é pai, não deve de consciência de sacrifício. A falta de tudo isso, o presidente da ANP, Cipriano Kassamá, concordou em trabalhar uma lei que valorize os produtos locais e não só. Por pensar numa lei, suma que está no Senegal, suma que está na Burkina, suma que está na Costa de Marfim, faz uma lei a nós agricultores. Ora que vai produzir manga de cebola, manga de batata, manga de outras coisas, o governo tem que diminuir a importação na Europa para te seguir na edição. Falou igualmente de um parlamento que é este da nona legislatura, moderno, participativo, reformado
e que brevemente vai produzir uma lei sobre a disciplina militar, e do líder da posição que doravante vai ter as devidas regalias. Ainda na região de Bafatá, concretamente em Ganadu, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Gassama, falou do desejo sobre o êxito da mesa redonda para que a Guiné-Bissau possa resolver os problemas que a população enfrenta ao longo dos anos de independência. O presidente da Assembleia Nacional Popular falou da união no seio dos órgãos de soberania. A mesa redonda prevista para o mês de março, em Genebra, pode ser uma alavanca para a resolução de vários problemas que a população enfrenta um pouco por toda a parte. Depois de ouvir as preocupações populares de Ganadu e porque também a lavoura não correu bem, este ano 25 hectares da Bolanha foi consumida pelas chamas. O presidente estava esperançado no encontro de Genebra. Boa irmã, boa raça, bom por Deus, o governo vai mesa redonda, dia 24, na Bruxelas, para ajudar tudo que estratégia de desenvolvimento, tudo que preocupações que não levado. A hora que assim está, que não parceiro de desenvolvimento, para falar chefe do governo, tudo que acontece ali não está de acordo. Mas que passa mês é começar a desbloquear dinheiro para arrancar desenvolvimento. Alguns questionam sobre a coabitação intertitular dos órgãos de soberania. Peremptoriamente, o presidente da ANP responde. Não é por Deus, para dizer que a Jomavi vai fazer 5 anos de seu poder. 5 anos que não tem nenhuma interrupção. Para o governo também fazer sem mandato completo. Se ela já é ter que fazer. Disse que a maturidade política é algo que não falta aos novos governantes. Da parte dos deputados eleitos nesses círculos, Susi Barbosa, Anya Baldé, Ramatulai e, entre outros, recebeu o presente para continuar com coragem no seu trabalho reconciliador. Uma comitiva chefiada pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira visitou ontem a região de Oio, concretamente o setor de Farim. O ponto mais alto da visita foi a inauguração de um grupo eletrogêneo de 500 kVA para o fornecimento de energia elétrica em Farim. Num ambiente de festa e de grandes emoções, foi recebida a comitiva chefiada pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira no setor de Farim, região de Oio. O objetivo desta deslocação do chefe do governo visa constatar os trabalhos que estão a ser desenvolvidos nesta cidade no quadro da criação das condições básicas para a população. A terra natal de Domingos Simões Pereira, depois de 14 anos, volta assim a ter energia elétrica. Não vim para constatar trabalhos que estão a fazer, não aproveita para inaugurar, né? Recebi o gerador que está colocado, se uma pensa com meio de conhecimento de tudo o seguinte, nós estamos a fazer trabalho no sentido de garantir fornecimento de água potável e eletricidade e iluminação pública a todos os setores. Portanto, num primeiro momento, cerca de 28 setores, mas não pensa como há objetivo realmente e criar aqui condições mínimas para toda a população ter condições de dignidade nas locais onde é que estão. Não pensa como há infraestruturas básicas, fornecimento de água e luz, construção de escolas, hospitais, da dignidade a guintes e deve ser um bocadinho mais do que simples campanha eleitoral. E deve ser realmente uma responsabilidade de quem irá governar. Não me assume aquilo e não pensa com o desafio que não vence. Para os cidadãos de Farim, este é um momento tão esperado e pediram ainda um centro de formação para os jovens. É um orgulho muito grande. Para outro lado, a gente está ficando um bocado surpreendido. Porque para manga de tempo que nós estávamos na luta, nunca conseguimos. Nós lançamos um apelo cada dia mais para o primeiro-ministro, assim como o presidente da República, que alguns elencos que fazem parte do aparelho do Estado devem fazer o máximo esforço de ajudar de modo não poder ter escola de formação. E coisa também que mana para o próprio é ter a despovoar dia cada dia. Ao subir analisar a situação de Farim, não está sabendo como Farim não despovoa, mas e pelo facto de que tem escola de formação. Não fica muito contente para ver esse gesto que o primeiro-ministro fazia. Não fica muito contente para ver Farim estar a tempo que nós temos. Bom, hoje não vi, a mim era militar, está lá no quartel. Mas Farim que tem a luz dele canto ano. Até gosto, não vi olhar Farim, a hoje dele está acima sonho com nós sonha. Por seu turno, a governadora da região de Oio exprimiu a sua satisfação
com a vinda do chefe do Executivo, como também pelo ato da inauguração de um grupo eletrogênio. Anita Diallo-Sane exortou, no entanto, a população para colaborarem com as autoridades regionais. Hoje só alegria, só uma boa dia. Nunca tem palavra para descrever alegria. Portanto, não pensa como uma região grande, tem 5 setores. Mas é mesmo o gesto que eu faço ali na região, na sede regional, é fazer também para aqueles outros setores que faltam. E para cá, e sede suma de aquilo outro. Porque não está vigilante, então dá mensagem para tudo habitantes de Farim, para cada um ser do polícia de gerador. Este gesto enquadra-se nos objetivos do governo de criar as condições mínimas de bem-estar para a população em todas as regiões do país. Ainda no âmbito desta deslocação a Farim, o chefe do governo, Domingos Simões Pereira, visitou algumas instalações públicas naquele setor nortenho da Guiné-Bissau. Chefe do governo, depois da inauguração de Central, visitou o centro hospitalar, Liceu Regional de Tinassilá e o comando da Guarda Nacional de Farim. Simões Pereira lamentou, no entanto, a situação em que se encontra o centro de saúde do setor de Farim. E que tem nenhum hospital do mundo que tenha cama suficiente para tudo que entra por qualquer hospital. Não tem nenhum hospital do mundo. Portanto, não todo mundo que está estabelecido de critério. A gente tem 10 camas e 10 pacientes que não tem. Mas não tratamos direito e não tentei acelerar o tempo de tratamento para poder receber gente mais rápido. Mas nós, está com uma, já me institui em causa do profissionalismo. Mas está com uma, não assumir como uma, e normal não está por 2, 3 não calma. Não só a imagem que não está passando. Suma em termos próprios de condição de tratamento realmente. E olha para não fazer isso. E está para assim como não me fala com uma. Um dia não chega aqui no momento em que não tem cama suficiente para todo o paciente. Será que existe em nenhum parte do mundo? Exato. Será que existe em nenhum parte do mundo? Não fui um paciente por cama, não tratar o direito. Tudo aqui que tem a condição de ser ambulante, não lhe sabe ser ambulante. Mas não para por 2, 3 não. O primeiro-ministro fez saber que a agricultura também é uma prioridade para o governo. Que é como por garantir que, no momento, tratores não têm já. Nós estamos a trabalhar na multicultivadoras, não têm já máquinas de irrigação, portanto, não têm já um conjunto de equipamentos. O problema é que o nome se da jovens formação, para ser os jovens locais que não vão operar aqui máquinas que não permitem realmente aquele trabalho agrícola. Sr. Primeiro-Ministro, é programa para expandir para outras regiões do país, não é? É assim todo o país. É assim todo o país. Nós estamos a papel na Farim, estamos a exemplo de Farim, mas centro de divulgação e Bula, zona de treinamento e formação, segundo o Ministro da Agricultura informando, e na sede de Nabafatá, campo esteja preparado, e um campo de produção e ao mesmo tempo de formação, portanto, de um programa inclusivo que na sede abrangente a todo o país. A comitiva Domingos Simões Pereira visitou também o Clube Desportivo e Recreativo de Farim e reuniu-se com os militantes na sede regional do Partido da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAGC. O Ministro da Economia e das Finanças, Geraldo João Martins, presidiu hoje a cerimônia inaugural da Conferência sobre o Financiamento à Economia e a Melhoria do Ambiente de Negócios na Guiné-Bissau. A cerimônia desenrolou-se na presença do Ministro do Comércio, parceiros de desenvolvimento e entidades financeiras internacionais. A análise da problemática do financiamento à economia e a identificação das principais causas da dificuldade de acesso ao crédito é a finalidade desta conferência sobre melhoria do ambiente de negócios na Guiné-Bissau. A sessão de abertura foi presidida pelo Ministro guineense da Economia e das Finanças. As economias são financiadas por fundos públicos e por fundos privados. Na ausência de fundos públicos ou em consequência da redução dos fundos privados, é importante que os Estados possam provocar um aumento do investimento privado. E só se consegue aumentar o investimento direto privado melhorando o ambiente de negócios num mundo em que a competitividade é enorme. A conferência foi organizada pelo Ministério da Economia e das Finanças, através da Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional, em colaboração com o projeto de reabilitação do setor privado e do apoio ao desenvolvimento agroindustrial. Países em desenvolvimento como a Guiné-Bissau têm constrangimentos macroeconómicos estruturais que limitam sobremaneira a sua capacidade de aceder ao mercado internacional de capitais. A Guiné-Bissau tem um PIB bastante reduzido, cerca de $1 bilhão,
e a condicionalidade do teto do endividamento e também da obrigatoriedade da concessionalidade dos créditos e dos empréstimos a que o país pode aceder limitam substancialmente a nossa capacidade. Os trabalhos tiveram como ponto de referência dois relatórios, o Doing Business 2015 do Banco Mundial e o do financiamento das economias dos Estados-membros da UEMOA. Neles participaram técnicos das entidades organizadoras, parceiros do desenvolvimento, representantes das organizações do setor privado e instituições de financiamento. Há necessidade de uma reflexão profunda sobre como podemos em conjunto resolver o problema do financiamento da economia e da melhoria do ambiente de negócios. Penso que esta conferência constitui uma oportunidade para esta reflexão. Nela, penso que podemos em conjunto tentar identificar as principais causas e as dificuldades que obstaculizam. Geraldo Martins garante que o Governo está a trabalhar para regular e criar condições favoráveis ao investimento do setor privado, o que passa pela melhoria do ambiente de negócios, formação do capital humano e a infraestruturação do país, acrescentou. A Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras, CENTIF, da Guiné-Bissau, promove um ateliê de 2 dias sobre a elaboração de um plano estratégico nacional de luta contra o branqueamento do capital e financiamento do terrorismo. A conferência foi aberta pelo secretário de Estado do Tesouro. O ateliê de elaboração do Plano Estratégico Nacional de Luta contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo foi promovido por Célula de Tratamento de Informações Financeiras da Guiné-Bissau e visa capacitar os técnicos de forma a combater estes flagelos. O país limitou-se de forma passiva a aplicar diretamente no ordenamento jurídico interno as disposições comunitárias sem que tenha havido a preocupação de delinear uma estratégia que permitisse o esclarecimento e o acompanhamento de todas as entidades. Vai na preocupação do país poder traçar grandes prioridades no quadro do seu engajamento no combate aos 2 flagelos com dimensão internacional. A diretora-geral da Integração Regional e coordenadora da Célula Nacional da CEDEAO considera que o branqueamento de capital, de alguns tempos para cá, deixou de ser uma preocupação comunitária, mas sim mundial. Por isso, lanço um vibrante apelo às estruturas sectoriais e todos os atores intervenientes neste processo a jogarem um papel proativo para a elaboração deste documento que tem por objetivo ajudar a operacionalização das atribuições da CENTIF, permitindo assim a Guiné-Bissau cumprir com uma das recomendações da 22ª sessão da plenária de Giabá. Os 2 flagelos de dimensões mundiais, segundo o secretário de Estado do Tesouro, merecem a participação de todos os atores de forma a lutar no seu combate. No quadro da avaliação mútua do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, GIABA, o país foi avaliado o Sistema Nacional de Luta contra os 2 flagelos em 2008. Como resultado dessa avaliação, foram deixadas inúmeras recomendações para a melhoria do Sistema Nacional, adaptá-las às normas internacionais. Ainda esperam poder contar com a participação técnica de todos para que a Guiné-Bissau esteja munido de ferramentas eficazes. A Comissão Especializada e Interministerial criada pelo Governo da Guiné-Bissau, através dos Ministério da Função Pública, Reforma Administrativa e ainda da Defesa Nacional, entregou hoje ao Ministro da Função Pública um relatório. Com o objetivo de analisar o processo de pedido de aposentação e de pensão de sobreviventes de combatentes da liberdade da pátria e dos seus descendentes, a Comissão Especializada Interministerial entrega relatório ao Ministério da Função Pública. Buscar diplomas que está falando de combatentes, tudo que seja direitos que tem, fazer enquadramento, e que era fácil. Ele comanda e leva tempo, porque eu não trabalho com pressa, não trabalho com calma, porque não mexe com interesses. E a OS, no trabalho, não me procede de entrega oficial de documento à Sua Excelência, ao Ministro da Função Pública e Reforma Administrativa. Não acompanha esse trabalho com profundidade e não pedir
de facto, como ministro da área, para fazer todo o esforço para essa problemática de aposentação dos combatentes e resolver o mais rápido possível. Porque houve questões, problemas e também situações lamentáveis que outros nossos colegas e falsi, camaradas e falsi, se documentos meter-lhe para aposentação e que conseguir tratar o que deixar e morrer e deixar tudo isso. Ademir Nelson Belo garantiu que este é um assunto muito sensível, visto que no momento não há condições financeiras para resolver o caso, mas prometeu apresentar o documento ao chefe do executivo. Combatente que tem que poder pagar, porque o pecador realmente que leva tudo se vida, tudo se juventude, se mocidade, não é? Na mata para buscar uma causa que é justa, que é de liberdade, causa um dia não tem, né? E que tem dinheiro realmente que pode pagar. Mas só que precisa realmente, a cada momento, também para nós ver qualquer reais condições, não é, que o país está nela. Suma como falar com a situação, nem momento de cada melhores financeiramente, se calhar é que convinha me para um papel desse, mas no entanto não vai analisar grosso desses trabalhos, que simulações que eu faço, não é, em termos de próprios pedidos que eu faço, que o Estado poderia assumir ou qualquer tratamento que deve dar. Salientar que este é o segundo encontro do gênero com o Ministro da Função Pública e de Reforma do Estado com a Comissão Especializada Interministerial criada pelo Governo. Prosseguem em todos os bairros e da capital e nas regiões do país a campanha de sensibilização e de tratamento cirúrgico da fístula obstétrica. Cerca de 24 dos 30 casos previstos já foram submetidos ao tratamento cirúrgico. A campanha termina hoje, 24 de fevereiro de 2015, e foi financiado pelo Centro da CDAO para o Desenvolvimento do Gênero. Financiado pelo Centro do CDAO para o Desenvolvimento do Gênero, decorre a campanha de sensibilização de tratamento cirúrgico de fístula obstétrica. Dos 30 candidatas previstas, cerca de 24 já foram submetidos a tratamento até ontem. A campanha prossegue até ao dia 24 de fevereiro e o Instituto da Mulher e Criança está disponível a apoiar as candidatas com uma soma para o início das pequenas atividades econômicas que visam sustentar as suas famílias. E de problemas que a mulher está a deparar, aquele grave problema de saúde. Então, tendo em conta como a mulher e parte integrante da sociedade, e está constituindo 52% da população de Guiné-Bissau, e a mulher está parecido desse mal. É comandar o Instituto de Mulher e Criança da caso de fístula obstétrica, muita importância. E na ajuda a mulher colmata que é problema que está de para aquele de saúde. Porque nós se vê com uma manga de piaças, mulheres que têm problema de fístula e mulher que está excluída no próprio seio de sua família, antes de não falar com na sociedade. Então, pode ser de parte integrante, vai tomar parte no processo de desenvolvimento do país e precisa estar sã. Então, para ter sã ou que tem saúde, está no meio de que e cada se sentir repudiada para seu companheiro mulher ou para outro membro da sociedade. A fístula obstétrica é uma doença aqui explicada pela enfermeira Sábado de Pina Canduquim. Sensibilizar mulheres para procurar mais centro de saúde, para deixar parto de casa e depois casamento também precoce. Terceiro, mutilação genital feminina, porque uma das causas também com a toalha. A campanha é a segunda efetuada no país, prossegue até o dia 24 de fevereiro, foi realizado em diferentes bairros da capital e nas diferentes regiões do país. O Ministério da Saúde beneficiou hoje de uma viatura, 14 motorizadas e vários dispositivos para a lavagem das mãos sem riscos de contágio. O donativo é da Organização Mundial da Saúde, OMS, e enquadra-se nas medidas preventivas contra as doenças contagiosas. Preocupada com ébola e outras doenças contagiosas, a OMS doou ao Ministério da Saúde uma viatura, 14 motorizadas que servirão de transporte de doentes em várias localidades do país e vários dispositivos para lavagem das mãos sem riscos de contágios. Não foram poupados esforços de apoio ao país na preparação e
respostas às epidemias. Um gesto agradecido. Gostaria de facto de agradecer este grande gesto. Um homem que não tem a saúde, claro que não tem produtividade. Nós vamos garantir à OMS, os parceiros que de facto aplicaram seus fundos para ajudar a Guiné-Bissau, que os materiais vão ser controlados. Nós vamos fazer seguimento do uso do material. O representante da OMS disse esperar o bom uso desses materiais. Deve servir às aspirações de povos guineenses em ver afastados os espectros das epidemias, assim como servir para salvar vidas humanas. De referir que o donativo foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento. 2 casas foram consumidas ontem pelo fogo no bairro de Bandim 2. O incêndio aconteceu quando uma rapariga perdeu o controle do fogo e deixou os familiares ao relento. Fortes ventos nos últimos dias têm provocado prejuízo a certas famílias no bairro de Bandim 2. Uma rapariga preparava comida por volta do meio-dia de ontem, deixou escapar as chamas por causa de uma outra casa e esta acabou por se alastrar-se à casa vizinha, provocando incêndio sem recuperação de nenhum estoque alimentar, roupas e haver. E aconteceu na volta de meio-dia e 40 minutos. Na altura, estava sentado ao lado, na papel com minha prima. A ajuda que saiu segunda lá, com olha e saí, e começaram a gritar socorro, socorro, da volta para aquele lado, e a calhar olha aqui, fogo lá, volta tampa bem, socorrer ao outro lado, para é assim que acontece. Depois que a gente chega ali, olha que vai aqui, uma valharina, por exemplo, olha para ninguém, no momento, tudo desfaz. Mas a gente está falando, apoio o tempo a nós, para tudo que usa correndo direito, aquela que mais. Para no momento não vai ter nem força, quase chuva perto já para a gente, em coisa de 2, 3 meses, quando chega na chuva. Aquele bom governo, vai dando força, aquele bom, para não acaba aqui a história. Eu pedi para o governo ajudar, porque no momento não tem nada. Ali chuva na bimpe ajudando, porque a mim sai da não vai buscar água de beber, bim para assim na cozinha com óleo quente, que eu bem que é, mas menino, bobe. Mas a mim protege, menino, meu filho pequenino, como fica na cama, Deus cuida para ele próprio, por que mamba, Deus cuida suma menino bem salva, mas nada que sai com nós, minha vizinha ao lado, nada não conseguir sair, que nós tudo, nada não sai, nada, mas não pedir pecador de boa vontade, para ajudar para o governo ajudar, para dar apoio, para ajudar, mas nada que sai com nós, nada. A vítima do sinistro do bairro Bandim 2 lança às pessoas de boa vontade no sentido de ajudar. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.